Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o uso da força no direito internacional público. A gente viu já os meios pacíficos de solução de controvérsias e agora falta conversarmos um pouquinho sobre o meio não pacífico de solução de controvérsias, que foi muito utilizado no passado, né? Até antes do surgimento do direito internacional público, antes do surgimento do Estado-nação, era muito comum que os povos guerreassem, né? A gente começou o nosso curso falando disso, do modo como os romanos faziam as guerras, faziam os conflitos bélicos, como é que eles se envolviam nisso, e era uma guerra que ia até quase à exaustão, né? Quando você estava ali já no limite daquele outro povo, e você o subjugava, você conseguia dominar integralmente aquela população. Claro que a rendição prévia acabava facilitando a situação, porque você poupava vidas, fazia um acordo, transformava aquela região numa região sob domínio do Império Romano, mas preservava, de algum modo, alguns direitos dessa população. Mas isso foi se desenvolvendo ao longo dos tempos. No período medieval, isso ganha outras formas de atuação, até que, no início da Idade Moderna, quando os estados estão sendo criados e estabelecidos com uma estrutura tal qual a gente os conheceu e os conhece até hoje, nós assistimos a vamos dizer assim, a uma certa tentativa de limitar a guerra, a possibilidade de se socorrer da guerra, porque se dizia que a guerra precisava ser uma guerra justa. O conceito de guerra justa é um conceito criado pelos filósofos, pelos cientistas políticos, com uma inspiração religiosa muito intensa, né? Porque se atribuía a justiça ou a injustiça da guerra, do uso da força, a uma definição divina. Se Deus estivesse ao lado daquele povo na sua pretensão, no seu litígio, esse povo venceria a batalha e a guerra poderia ser considerada uma guerra justa. Então, era uma análise de justiça ou de injustiça do uso da força a posteriori. Você esperava para ver quem vencia, esse Estado que vencia se dizia agraciado com o favor divino, e por isso a sua pretensão era uma pretensão justa. Logo, a do outro Estado, daquele que perdia a guerra, era uma pretensão injusta, e ao se elaborar tratados de paz que punham fim à guerra, impunha-se ao Estado perdedor um nível de exigências e de perdas patrimoniais e até territoriais bastante intenso. Daí porque tenha sido bastante usual as transferências territoriais graciosas no período de términos de guerra, né? Várias regiões passavam de um estado para o outro, porque aquele estado que perdia era obrigado, pelo acordo de paz, a entregar aquela região para o estado vizinho, e na guerra seguinte, se o resultado fosse outro, aquela região voltava para o domínio daquela outra nação. No entanto, esses séculos e até esses milênios de combate entre povos acabou gerando um bastante numeroso conjunto de costumes para reger duas coisas. O chamado ius ad bellum, né, o direito de guerra, o direito de fazer guerra, ius ad bellum, e, de outro lado, o chamado ius in bellum, o direito na guerra, o conjunto de costumes que determinava o comportamento dos estados durante as batalhas, durante a guerra. Então, o ius ad bellum
determinava quando é que o Estado podia se valer da guerra, qual era o procedimento para dar início à guerra, precisava de declaração, não precisava de declaração, podia chegar já atacando, ou era preciso comunicar ao Estado que a guerra ia começar, e também as determinações relacionadas ao final da guerra, como é que se dá a rendição, como é que se elabora um tratado de paz, etc. e tal, tudo isso é regido pelo ius ad bellum, o direito de guerra, e o comportamento no campo de batalha, quais os comportamentos que são considerados lícitos, quais os que são considerados ilícitos, isso é regido pelo chamado ius in bellum, direito na guerra. Nesse sentido, então, você assiste a uma tentativa de justificar a guerra a priori, dizer quais eram as hipóteses em que a guerra era uma guerra justa, não deixando, portanto, como se fazia até então, a uma análise a posteriori, mas essa tentativa é uma tentativa bastante fracassada, porque certamente vocês já ouviram a história, e os professores de história dizem muito isso, que a história é escrita pelos vencedores, em detrimento dos vencidos, e é óbvio que há uma manipulação também da análise da justiça da participação no conflito bélico a partir do resultado. Né? Se eu venci a guerra, é óbvio que há um esforço para justificar a minha participação, há um esforço para atribuir a, aos meus interesses, às minhas causas, a pecha de ser justa. Né? Então, a guerra justa acaba estando sempre vinculada ao Estado vencedor. Já ao término da guerra, aquela definição de regras atinentes a pagamentos de indenização, etc. E tal, mas eu vou falar disso mais para frente. Faz mais sentido a gente a, a gente analisar o ius ad bellum no início, depois falar do ius in bellum e depois falar do ius ad bellum para o fim da guerra. Né? No que diz respeito ao início da guerra, os costumes que foram se estabelecendo foram o de ser essencial a declaração de guerra. Né? Então, qualquer controvérsia nesse período histórico, e isso vem até o término, até ali o período mais ou menos próximo ao término da Primeira Guerra Mundial, você tem uma fungibilidade entre os meios pacíficos e a guerra como modo de solução de controvérsias. E o que eu quero dizer com essa ideia de fungibilidade? É a de que eu podia ir, por exemplo, para uma mediação, mas eu também podia, desde logo, declarar guerra. No entanto, se eu escolho a guerra, a declaração é importante. Porque se eu não declaro a guerra, se eu não comunico ao outro Estado a minha intenção de fazer guerra, a minha atitude, o meu ataque vai ser visto como um ato de agressão e, portanto, algo que não se coaduna com os costumes da época, porque era preciso que houvesse e que se desse ao outro Estado tempo para que ele organizasse as suas forças militares, para que ele deslocasse as forças militares eventualmente destacadas para defender outras fronteiras, para aquela fronteira onde a guerra ia acontecer, etc, etc. Então, a declaração de guerra vai se tornando cada vez mais essencial, cada vez mais usual, e essa declaração de guerra indica algumas coisas, né, comunica ao Estado com o qual se vai combater algumas decisões do Estado declarante. Por exemplo, quando que você vai dar início à guerra, qual vai ser o campo de batalha, e, mais do que isso, há uma indicação
dos sinais distintivos, dos símbolos que eu vou utilizar para distinguir algumas pessoas que estarão na frente militar, mas sem necessariamente exercerem funções militares. Por exemplo, profissionais de saúde e profissionais religiosos, ou seja, os médicos do corpo e os médicos da alma, que estarão ali para desempenhar outras atividades, como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for falar do ius in bellum. Mas eu preciso, por exemplo, dizer, eles vão estar com túnica rosa-choque. Estou aqui exagerando, só para a gente perceber que é essencial se indicar uma utilização de um símbolo, né, simbólica, que permita distinguir esses indivíduos para que eles não sejam no ius in bellum, durante a guerra, na guerra, atacados, né, para que eles tenham a sua vida preservada pela função que eles exercem. Por isso que a gente diz que num primeiro momento havia uma, vamos dizer assim, uma ausência de regulamentação, uma ausência de padronização, mas, passado algum tempo, há uma certa tendência a se utilizar, e quando essa tendência se afirma, quando ela se estabelece de modo absoluto, já não há mais espaço para se comunicar, os meus médicos vão usar esse símbolo, né? Porque há uma cristalização de um símbolo, que é a cruz vermelha sobre um fundo branco, que indica os profissionais médicos, então eles estão ali com a sua roupa, uma cruz vermelha grande, que seja facilmente perceptível pelos combatentes do lado oposto, e mais do que isso, as tendas, por exemplo, né, na trincheira, onde se vai tratar os doentes e os feridos, ela também é identificada com esse símbolo e dá àquele espaço uma certa imunidade relativamente a ataques por parte do outro exército. Então, isso também vai sendo um conjunto de costumes mais vinculado ao ius in bellum, né, ao direito na guerra, que se vai desempenhando, que se vai desenvolvendo ao longo de diversos conflitos que ocorreram na história. Ao lado desse costume de preservação das pessoas que se dedicavam ao tratamento médico e ao tratamento religioso, que no fundo, naquela época, era o lidar com a integridade psíquica das pessoas, né? Você não tinha psicólogos, psiquiatras, e cabia ao profissional das diversas religiões atender às angústias, às dificuldades, os receios, os medos dos combatentes. Então também havia uma preservação desses chamados médicos da alma durante as batalhas. Mais do que isso, se preservava a vida e a integridade desses indivíduos, porque eles não tinham como incumbência tratar apenas os soldados daquele exército inimigo, mas eles podiam, inclusive, tratar dos meus feridos, dos meus doentes, quando capturados pelo lado oposto. Então, eu não matava os médicos, primeiro porque eu esperava que o outro lado também não matasse os meus médicos, mas, além disso, porque eu tinha a esperança de que eles cuidassem dos meus feridos, dos meus doentes, se e quando eles fossem capturados. E por que é que se preservava a vida dos capturados, das pessoas que perdiam ali a sua liberdade no campo de batalha e eram aprisionados? Porque essas pessoas podiam servir no momento do término da guerra para uma negociação menos complexa
menos atentatória dos meus interesses na negociação com aquele Estado. O que eu quero dizer com isso? Se eu perdesse a guerra e eu tivesse vários prisioneiros do outro povo, talvez o meu espólio de guerra, aquilo que eu precisava pagar como é que chama, de indenização, etc., fosse menos intenso, menos rigoroso. Imaginem se eu tivesse vários generais, um príncipe herdeiro do trono, nobres presos, essas pessoas poderiam me valer bastante na hora da negociação do acordo de paz, caso eu perdesse a guerra. Além disso, essas pessoas capturadas, elas são capturadas, via de regra, ao término da batalha. O que isso significa? Você tem o confronto, você tem o combate, a hora que uma das forças percebe que está perdendo a disputa, ela normalmente dá ordem de recuo. Né? Ela diz recuar e os combatentes, e todo mundo deve estar se lembrando de vários filmes ou séries de época que assistiu com batalhas, e lembrando dessas cenas, na hora em que você vê essa ordem de recuo determinada, quem está vencendo para de atacar. Né? Porque há um costume no sentido de resguardar as forças do inimigo. Então você diz, não mais se ataca, já que eles pediram o recuo, já que eles disseram que vão recuar. Então todo mundo baixa as armas, ou põe no alto, mas para comemorar. E esse que venceu a batalha tem uma incumbência também atribuída pelos costumes da época, pelos costumes do ius in bello. É a atribuição de fiscalizar o campo de batalha, buscando separar os corpos dos falecidos de um lado e de outro. Além disso, você atribui, você analisa, e aí que o papel dos médicos é importante, você analisa dentre os feridos aqueles que ainda têm esperança de vida, os que não têm mais esperança de vida, que você fala assim, esse aqui, pelo tipo de ferimento que ele está sofrendo, ele está vivo, mas está sofrendo e vai sofrer mais alguns dias ou horas até morrer, e você faz o golpe de misericórdia, você ceifa a vida da pessoa para que ela não sofra mais, além daquilo que ela já sofreu. Então, o papel do médico é importante nessa triagem daqueles que não têm mais expectativa de sobreviver e aqueles que têm expectativa de sobreviver, têm condições de tratamento, esses eu vou separar, vou levar para o hospital de batalha, para o hospital de campo, vou dar o tratamento adequado. Na hora em que ele se recupera, em que ele adquire condições mínimas, aí eu passo a tratá-lo como um prisioneiro. Mas ainda assim o prisioneiro é tratado segundo alguns costumes da época também, com um nível de dignidade mínimo. Você vai dar alimentação, vai dar algum tratamento para essa pessoa, porque, volto a dizer, ela é essencial para suas negociações futuras, caso você perca a guerra. E mesmo que você vença, você tendo muitos prisioneiros do outro lado, e ele também tendo prisioneiros, você troca os seus prisioneiros com os dele, e se você venceu, estamos quites com a troca dos reféns, agora você vai ter que pagar a indenização de forma integral pelos prejuízos que você me causou com a sua injusta guerra. Né? Então, também há um interesse de quem acha, de quem acredita que vai vencer, em manter um nível de reféns grande, porque isso também entra depois para engordar a sua indenização, a indenização que você faz jus por ter sofrido uma guerra injusta, começada muitas vezes pelo outro lado, ou mesmo começada por você, pouco importa, mas que tem esse aspecto relevante no que diz respeito à atuação do Estado. Muito bem. Esse costume, então, no campo de batalha,
ele também se estende aos chamados períodos de trégua. Se eu, no curso da guerra, preciso recompor as minhas forças, tive uma derrota muito grande, eu encaminho um pedido para o outro lado, digo assim, olha, eu quero uma trégua, eu gostaria que o Estado estrangeiro com quem eu estou combatendo não me atacasse, sei lá, por um mês e meio, que é o tempo que eu preciso para restaurar as minhas forças. Períodos de trégua normalmente são respeitados, porque hoje quem precisa é ele, amanhã posso ser eu. Então, os estados normalmente aceitam esses pedidos de trégua como decorrência do ius in bello. Essa trégua, que é uma trégua mais longa, convive também com a preservação dos dias santos, feriados santos ou dias santos, como os domingos são para os católicos, os sábados para os judeus, as sextas-feiras para os muçulmanos, normalmente levam a, numa batalha entre cristãos, não se faz a guerra no domingo. Numa batalha entre cristãos e islâmicos, não se faz guerra na sexta nem no domingo. Eu não o ataco na sexta, porque eu espero que no domingo ele não me ataque, para que cada um dos meus exércitos, para cada uma das populações belicosas, possam desempenhar a sua busca pelo sagrado no seu dia, no dia que você normalmente cumpre com as suas obrigações religiosas. Então, isso é também um costume decorrente dessa época. O último costume do ius in bello, perdão, que eu gostaria de salientar com vocês é o da preservação da população civil. Não atacar a população civil pacífica. O que isso significa? A guerra, ela se passa, até a Primeira Guerra Mundial, todas as guerras se passam no campo de batalha. Às vezes você invade uma cidade, sobretudo quando é a cidade onde está sediado o líder daquele povo que está subjugado, que está vencido na guerra, você pode entrar no território daquela cidade para depor o rei, o duque, seja lá quem for, que desempenha as funções políticas naquele território. Mas, mesmo assim, a ideia é a da preservação da população civil pacífica. Claro, não vou tapar o sol com a peneira, é óbvio que a população civil pacífica, via de regra, é formada por mulheres, via de regra, é formada por crianças e, via de regra, é formada por idosos. E é óbvio que as mulheres são aquelas que mais sofrem nesse período de guerra. Infelizmente, há uma praxe nesses momentos de guerra de cometimento de estupros, que, obviamente, geram uma violação desse costume de preservação da população civil pacífica. Mas é importante ressaltar que, não fosse aquela cidade a capital, dificilmente ela seria atacada. A menos que, por exemplo, estou passando com os meus soldados debaixo do muro daquela cidade. E lá de cima alguém despeja óleo fervendo sobre os meus soldados. Aquela população, que era uma população encarada como uma população pacífica e por isso preservada, deixará de o ser. E eles vão sofrer as consequências desse ato de ataque que eles, em princípio, não deveriam ter feito, né? Mas há aí uma preservação, um costume de preservar a população civil pacífica, costume esse que vai praticamente ser rasgado, como a gente vai ver, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que atacou, por meio, sobretudo, de ataques aéreos, né, bombardeando cidades e afetando
a população civil de forma como nunca antes se tinha visto, tá? Mas antes de falar da Primeira Guerra Mundial, eu queria apontar a vocês que em 1891, na cidade da Haia, na Holanda, esses costumes relacionados ao direito de guerra, ao ius ad bellum, são codificados. E estabelecem-se algumas convenções internacionais que regulamentam esse direito de guerra. Esses direitos costumeiros, então, são codificados, talvez seja uma das primeiras experiências de codificação dos costumes. Eu estou falando de um período em que nem sequer existiam organizações internacionais e o direito internacional ainda estava em fase de desenvolvimento. Eu disse a vocês que tratados, quando a gente viu o costume, tratados de codificação se aplicam inclusive aos estados que não os ratificaram, que não aderiram ao seu conteúdo, porque o seu substrato costumeiro se aplica aos estados. Então, ao invés de aplicar os costumes em abstrato, eu aplico os costumes em concreto, aqueles costumes escritos na convenção, para delimitar o seu alcance. Entretanto, essas convenções da Haia de 1891, assim como as de 1907, quando elas vão ser revistas, e as convenções de Genebra, mais ou menos da mesma época, que são convenções sobre o ius in bellum, que dão início àquilo que nós chamamos de direito humanitário, um direito, portanto, de tratamento humanizante, né, de reconhecimento da pessoa humana dos combatentes, e que depois se estende também para os refugiados, para as pessoas que se deslocam involuntariamente, contra a sua vontade, da região onde são atacadas, onde são perseguidas por sua vinculação religiosa, por sua etnia, por sua nacionalidade, essas pessoas se deslocam e a elas também se deve atribuir o mesmo tratamento, no mínimo, que se atribui aos combatentes de guerra. Então, esse ius in bellum, que vai dar origem ao direito humanitário, ele é codificado em Genebra, e assim como as convenções da Haia sobre o ius ad bellum, todas elas traziam uma cláusula chamada cláusula si omnes. Omnes, em latim, é todos, né? Erga omnes, contra todos. Os direitos reais são oponíveis erga omnes. Os direitos reais são oponíveis contra todos. Já a cláusula si omnes, ela, na verdade, estabelece que os tratados, as convenções da Haia e de Genebra, são aplicáveis aos combates, às guerras, si omnes, se todos os combatentes, todos os estados envolvidos na guerra, forem parte dos conflitos armados. Isso é uma coisa inicial, né? Como eu disse para vocês, no desenvolvimento do direito internacional, a lógica se estabelece de forma absolutamente inversa. A ideia é a de que os costumes se apliquem, os costumes codificados se apliquem, independentemente de terem se transformado em tratados, mas aqui nós estávamos ainda lá muito no início do desenvolvimento dessas ideias, e o que se estabeleceu foi justamente o inverso, de que só se aplicam os costumes se todos os estados, aliás, só se aplicam as convenções e, por via de consequência, os costumes que elas encerram, se todos os estados envolvidos forem partes nesses tratados. Com isso, durante a Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial, a participação da Itália e da Libéria nos conflitos armados fez com que a Alemanha, nos dois casos, invocasse a cláusula si omnes, e ela, então,
comunicou aos demais estados envolvidos no litígio que não observaria as regras da Haia nem as regras de Genebra. E aí a Primeira Guerra Mundial é uma guerra em que pela primeira vez se assiste a um ataque maciço nas cidades, bombardeando as cidades, afetando a população civil, escolas, hospitais, etc. Até porque não se tinha muita precisão, como se tem hoje, tecnológica, para dizer, eu quero atacar aquele prédio, e aí eu solto o míssil que é teleguiado e que vai chegar naquele lugar específico que eu determinei. Lá atrás, não. Lá atrás você soltava a bomba e era a física que dizia qual era o arco, qual era o trajeto que ela ia descrever até atingir o alvo, né? E, obviamente, você acabava, muitas vezes, equivocadamente, atingindo alvos que não eram seus alvos de interesse e afetavam a população civil. A Primeira Guerra Mundial, ela termina com acordos de paz, os tratados de Versalhes. Elas são assinados em Versalhes, se estabelece ali uma limitação territorial à Alemanha, a Alemanha perde áreas importantes do seu território, como a área da Alsácia-Lorena, que passa de novo para o domínio francês, onde está até hoje, e se impõe à Alemanha o pagamento de pesadas indenizações pela sua culpa, digamos assim, de ter dado início à Primeira Guerra Mundial, né, de ter sido uma guerra considerada equivocada do ponto de vista dos interesses alemães, e isso leva ao surgimento da Sociedade das Nações. Havia uma expectativa legítima de que a Sociedade das Nações, considerando os estragos que a Primeira Guerra Mundial tinha ocasionado, que a Sociedade das Nações limitasse a guerra, né? Limitasse o recurso à guerra como forma de solução de controvérsias. De fato, houve uma limitação, mas uma limitação muito tímida, muito pequenininha, porque praticamente o que se fez foi estabelecer de modo procedimental o seguinte, que para que o Estado pudesse declarar guerra, ele precisava passar pelas fases de negociação pacífica da controvérsia. Então, ele precisava provar que tinha tentado uma negociação direta, ou uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem, que ele deveria provar que tentou levar a questão para uma arbitragem ou para a Corte Permanente de Justiça Internacional, que era o tribunal que nós tínhamos na época, e que o outro Estado não aceitou a jurisdição da Corte, por exemplo, porque não tinha aceito a Corte Permanente de Justiça Internacional, mas o Estado não tinha aceito a cláusula Raul Fernandes e também não aceitou ser processado. Então, são circunstâncias específicas que levam ao surgimento de uma certa limitação, mas é uma limitação só porque ela se torna um método subsidiário de solução de controvérsias. Eu preciso ter tentado todos os outros antes. Agora, percebam uma coisa, essa tentativa de chegar a um acordo diplomático ou um acordo, a uma decisão jurisdicional é facilmente obstada. Se eu quero ir para a guerra, basta eu fincar o pé e falar não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Pronto, está tudo, passamos por todos os mecanismos, não consegui êxito em nenhum deles, e aí eu declaro guerra. Por isso, os Estados Unidos, no período entre guerras, por incrível que pareça, os Estados Unidos, junto com a França, propuseram um acordo secundário. Os Estados Unidos não se tornaram membros da Sociedade das Nações, mas houve a propositura do chamado Pacto de Paris, ou também chamado Pacto Briand-Kellogg. Aristide Briand era o ministro das Relações Exteriores francês,
E o secretário de Estado norte-americano da época era o Sr. Kellogg. E sim, vocês reconhecem esse nome, a família dele é dona da fábrica de cereais, então vocês não vão mais esquecer o nome do tratado, o Acordo Briand-Kellogg, ou Acordo de Paris, que foi assinado em 1928, e esse acordo renunciava, os Estados-parte renunciavam ao direito de declarar guerra. Então, os Estados Unidos, a França e outros 13 estados, são 15 os estados originários do Tratado Briand-Kellogg, ou do Pacto de Paris, eles renunciam ao direito de declarar guerra. Claro que é uma renúncia parcial, eu não vou dar início à guerra, mas se eu for atacado injustamente, se eu sofrer um ato de agressão, eu posso dar início à guerra. Nesse caso, então, esse tratado acaba recebendo a adesão de um número bastante grande de estados, quase 60 estados soberanos, para a época era muito estado, lembrando que a África e a Ásia, praticamente inteiras, eram ainda colônias, né? Nós tínhamos um número bastante grande de estados, mas a Alemanha não se tornou parte do Pacto de Paris. Então, com a ascensão de Hitler ao poder, com o discurso que Hitler fazia no sentido de se reconhecer aos alemães e à Alemanha o chamado espaço vital, né? A lógica de que eu tenho necessidade de um espaço mínimo para sobreviver, os alemães acabam invadindo territórios de estados vizinhos, isso desencadeia a Segunda Guerra Mundial, uma Segunda Guerra em que a presença da Libéria também evita a incidência dos tratados, né, a cláusula si omnes é invocada de novo pela Alemanha, e a Segunda Guerra tem todos os problemas que vocês conhecem no que diz respeito à violação da condição humana, dos direitos humanos, etc. Isso tudo termina com o estabelecimento de um tribunal, pela primeira vez. A ONU se institui, a Carta da ONU é assinada antes mesmo do término da guerra. Quando a ONU se estabelece e logo em seguida Mussolini é morto, enforcado em Milão pelos próprios italianos, e os alemães assistem ao suicídio de Hitler e de outros líderes do Estado Nacional Socialista Alemão, e vários outros oficiais fogem, sobretudo para a Argentina e para o Brasil, nós assistimos ao estabelecimento não de acordos de paz que põem fim à guerra, mas do estabelecimento de uma jurisdição que foi muito criticada, porque não era o juiz natural para o julgamento dessas decisões. Além disso, havia também uma percepção de que estes estados eram estados, aliás, esses crimes que eram julgados ali eram crimes não tipificados, então o Tribunal de Nuremberg teve um trabalho muito intenso para definir isso, mas enquanto as coisas iam, bem ou mal, se pacificando no ambiente europeu, na Ásia, no flanco oriental, a Segunda Guerra continuava. O governo japonês continuava em guerra, e os ataques a Pearl Harbor, né, na base americana lá no Havaí, acabam levando o governo americano a decidir por ataques nucleares. Pela primeira vez, bombas atômicas são lançadas sobre populações civis. Já tinha tido vários testes com bombas atômicas em desertos, né? Já se sabia do potencial
destrutivo dessas bombas, mas não se sabia qual teria, ou qual seria, melhor dizendo, o impacto da radiação sobre as vidas, sobre seres vivos. Sim, sim, Marcelo, o Tribunal de Nuremberg foi liderado pela ONU, foi estabelecido a partir de uma determinação da ONU, tá? Mas ia dizendo, não se sabia qual o impacto que a energia atômica teria sobre a população civil, sobre animais, sobre vegetais. E por isso, os americanos optaram por fazer o teste também para ver qual seria esse impacto, e explodiram no dia 6 de agosto, pela manhã, uma bomba sobre a cidade de Hiroshima. Ela não chega a tocar o solo, ela explode ainda no ar, e essa bomba produz uma onda de estragos e de consequências enormes, né? Eu estive em Hiroshima já e vi com os meus olhos a terra, quer dizer, pedras onde pessoas que estavam ali passando ficaram com a sua sombra gravada na pedra. As pessoas se desintegraram e, com o impacto, os restos mortais grudaram na pedra e a pessoa está ali. Quer dizer, a sombra dela está marcada até hoje no granito. Então, é uma coisa realmente assustadora. Eu visitei o museu que existe em Hiroshima como memorial dessa situação toda. Você tem ali peças de roupa das pessoas que foram queimadas, tem bonecos de cera que reproduzem fotos tiradas na ocasião de pessoas que sofreram os efeitos da radiação e não morreram imediatamente. As pessoas andavam pela cidade parecendo zumbis, né? Eu falo que foi um holocausto instantâneo o que se praticou em Hiroshima e depois em Nagasaki. E eu ouvi também a, a narrativa de dois sobreviventes. Um deles era feto, não tinha nascido ainda, estava na barriga da mãe. Ao longo da vida daquele senhor, ele tinha tido vários tumores, vários cânceres, como decorrência da radiação. Uma senhora que também eu ouvi o relato, ela nos contava que a tia dela, que foi a única sobrevivente da família, além dela, a mandou para longe de Hiroshima, para uma outra cidade, e ela era proibida de dizer que era de Hiroshima para conseguir se casar, porque as pessoas da cidade não conseguiam se casar, porque não se sabiam o efeito, não se sabia se as células, se os gametas, né, se as células reprodutivas tinham sido afetadas pela radiação ou não. Então, de fato, houve ali uma situação muito complexa. Depois da explosão da bomba em Nagasaki, o imperador japonês acaba se rendendo, né, assina a rendição do Japão, num navio americano, junto com o general MacArthur, que fica no Japão como representante dos Estados Unidos, e há um acordo, né? Se vocês pararem para pensar, Hitler se suicida, mas mesmo que não tivesse se suicidado, se tivesse sido preso, teria sido condenado à morte pelo Tribunal de Nuremberg, sem sombra de dúvida. Mussolini, a mesma coisa. E o imperador japonês sobreviveu, né, vamos dizer assim. E isso decorre de um acordo que foi feito entre os Estados Unidos e o Japão, pela função e pelo papel que o imperador tinha e continua tendo na estabilização da política japonesa. O imperador aceita a limitação dos seus direitos, há uma constitucionalização da monarquia japonesa. A Constituição japonesa também prevê a ausência ou a impossibilidade de se ter tropas militares, né? O Japão tem uma tropa de segurança, mas não tem exército propriamente, algo que o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe tentou recolocar
em discussão, né, analisando o aspecto da guerra já ter terminado há muito tempo, do Japão atualmente ter vizinhos ali e atribuir à China, atribuir à Coreia do Norte algum risco para a sua segurança, né? E essa questão está ainda em discussão no Japão, uma mudança constitucional para voltar a permitir a existência de exército, de forças armadas no Estado japonês. Mas o acordo previa, então, que o Tribunal de Tóquio, que foi instaurado, né, foi instalado para o julgamento dos criminosos de guerra, não chegasse ao imperador. O que eu quero dizer com isso? As pessoas tinham uma vinculação com o imperador tal, um respeito tal, que havia um risco de, se você tentasse instaurar uma república, ou se você tentasse trocar a Casa Real, imagina uma Casa Real milenar, uma dinastia que vem de mais de 1000 anos, você teria, ou poderia ter, um impacto negativo muito grande para a própria estrutura da sociedade japonesa. Só para vocês terem uma ideia, havia um costume no Japão da pessoa que nasceu no mesmo ano do imperador se matar no dia que o imperador morre, né? Porque era, vamos dizer assim, uma forma de vergonha, vamos dizer desse modo, você continuar vivo se o teu imperador, que era considerado um semideus, o imperador na cerimônia de entronização passava, o shintoísmo é a religião da casa real japonesa, e o shintoísmo é uma religião politeísta, o imperador passa uma noite com uma deusa, né? Na noite da sua coroação, ele passa com uma deusa num quarto trancado. Fica ali sozinho, mas no imaginário japonês, ele passa a noite com a deusa. Então, ele é escolhido dos deuses, é nesse sentido de se mostrar a importância do imperador. E se o imperador morre e é chamado ao plano espiritual e você continua vivo, aquilo era encarado culturalmente como uma questão complexa. E eu me lembro quando o imperador Hirohito morreu nos anos 90, já muito idoso, várias pessoas se suicidaram no Japão. O imperador Akihito não morreu, né? Ele renunciou ao trono, ele é hoje imperador emérito, o filho do Hirohito, e na ocasião em que a guerra terminou, o Akihito era muito jovem, então substituir o pai pelo filho também não era algo viável. Isso para lhes dizer, então, como é que termina a Segunda Guerra Mundial. Agora, o importante é a gente perceber que a ONU, que já tinha se estabelecido como uma organização internacional antes mesmo da guerra terminar, embora não tivesse se instalado, não tivesse dado início à sua atuação propriamente dita, né, não tivesse ainda atuando, a Carta das Nações Unidas prevê em alguns dispositivos o papel secundário do uso da força, né? Quando você lê, por exemplo, logo o artigo 1º da Carta das Nações Unidas, diz o seguinte, que os propósitos das Nações Unidas são, 1, manter a paz e a segurança internacionais, e para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão, ou de qualquer outra ruptura da paz, e chegar por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz. Então, aqui está explícito que só os meios pacíficos de solução de controvérsias são aceitáveis, que os estados têm que ter esse propósito de buscar os meios pacíficos de solucionar as suas controvérsias, evitando com isso turbar ou violar a paz e a segurança internacionais. Mas vai além.
O artigo 2º estabelece alguns princípios que são 7 princípios, mas 3 deles me interessam aqui. O terceiro diz o seguinte: todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. Então, para atingir aquele propósito, os Estados assumem como princípio jurídico que eles vão buscar soluções pacíficas de controvérsias. O número 4, por sua vez, diz o seguinte: todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Então, para que não haja uma situação em que não se torna viável buscar a solução da controvérsia por via pacífica, os Estados também não devem agredir uns aos outros, né? Devem se abster de adotar comportamentos de agressão relativamente aos demais. E o número 7 diz o seguinte: nenhum dispositivo da presente carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado, quer dizer, o problema do reforço à não intervenção em assuntos internos dos Estados, mas também a ideia de que, sendo um ato de império, existe imunidade de jurisdição, o que não se verifica nos chamados atos de gestão, como a gente sabe, ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente carta. E, quer dizer, usar os meios pacíficos de solução de controvérsias, ou os meios diplomáticos ou os meios jurisdicionais. Mas, continua, este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do capítulo 7º. O capítulo 7º é o capítulo da Carta das Nações Unidas, que é intitulado como Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agressão. Este capítulo 7º atribui ao Conselho de Segurança competência para determinar a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz, ou reconhecer atos como sendo atos de agressão. E, ao reconhecer essas circunstâncias, o Conselho de Segurança também tem competência para fazer recomendações ou decidir quais as medidas que devem ser tomadas de acordo com os artigos desse capítulo 7º. Com que intuito? Com o intuito de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Portanto, há um recurso aos meios de manutenção ou preservação ou restabelecimento da paz. Essa é a primeira exceção ao uso da força. O Conselho de Segurança pode determinar que as Nações Unidas usem da força para manter, restabelecer ou preservar a paz internacionais. São os chamados mecanismos de intervenção de forças militares, que a ONU não as tem, mas que ela assume como suas. Então, por exemplo, o Haiti estava com problemas políticos. Isso estava gerando uma instabilidade para a paz internacional. Havia ali um problema muito sério, colocando a população do Haiti em risco. O Conselho de Segurança da ONU decidiu intervir para manter a paz. O Exército Brasileiro se dispôs a chefiar, a cooptar essa força de paz da ONU, e a ONU, então, empresta os chamados capacetes azuis, azul claro é a cor oficial da ONU,
os capacetes azuis para o Exército Brasileiro, que esteve lá até o terremoto com o intuito de manter a paz do ponto de vista político. Depois do terremoto, óbvio, as circunstâncias da permanência da Força de Paz Brasileira se alteraram, ela passa a ter uma função mais humanitária do que propriamente de manutenção da paz, mas também vinculada à paz, porque os deslocamentos populacionais afetam, em alguma medida, a persistência da paz. A segunda exceção, todavia, são os chamados atos de legítima defesa. Então, se um Estado é atacado e vai se defender de modo legítimo desse ataque, ele pode usar da força. No entanto, a Corte Internacional de Justiça, ao analisar, sobretudo o caso das forças militares e paramilitares na Nicarágua, entendeu que o ataque deve ser um ataque armado. Não pode ser uma simples ameaça, tem que ter havido um ataque armado. Mais do que isso, é importante que, na primeira oportunidade possível, o Estado agredido, que está atuando em legítima defesa, faça chegar ao Conselho de Segurança a informação de que está agindo em legítima defesa, para mostrar sua boa-fé. Então, vamos imaginar que a Indonésia, na Indonésia não, vamos imaginar que a Nova Zelândia sofre um ataque de algum outro Estado. Na primeira oportunidade possível, a primeira-ministra tem que autorizar, tem que determinar, se é que já não foi tomada a iniciativa pela própria ministra das Relações Exteriores, que pela primeira vez é uma índia maori, né? Eu achei bárbara essa escolha da Jacinda. Você tem ali uma obrigação dos responsáveis pela condução das recomendações e dos, enfim, da condução da política externa, de comunicar o Conselho de Segurança da ONU na primeira oportunidade. O Conselho de Segurança, então, vai se reunir e vai determinar qual é a medida passível naquela situação. Se o Conselho de Segurança achar que a Nova Zelândia pode continuar exercendo o seu direito de legítima defesa, porque tem feito isso dentro dos parâmetros jurídicos até aqui, né? Não está exagerando, está atuando, e determinar, pode continuar, vai poder continuar. Mas se a ONU determinar que vai encaminhar uma força de paz, por exemplo, a hora que a força de paz chegar, é obrigação do Estado agredido parar de atuar em legítima defesa. Ele tem que levantar as mãos e falar, chega, não tenho mais interesse, agora vocês mantenham a paz. Então, o uso da legítima defesa é uma exceção? É, mas é uma exceção extremamente regulamentada, tá? E nesse caso da Nicarágua, nesse caso da Nicarágua, na análise do uso das forças militares e paramilitares na Nicarágua, a Corte Internacional de Justiça determinou que a legítima defesa pode ser individual, eu fui agredido, eu me defendo, mas ela também pode ser coletiva. No caso da legítima defesa coletiva, é preciso, disse a Corte, que exista uma vinculação efetiva e jurídica entre as nações. Só um reparo, eu falei caso das forças militares e paramilitares da Nicarágua 2 vezes. Na primeira vez, quando define os elementos da legítima defesa, não foi nesse caso, eu me confundi, foi no caso de certas despesas, tá? Então ali a Corte estabeleceu quais eram as características da legítima defesa. No caso das forças militares e paramilitares na Nicarágua, o que a Corte definiu foi que podia haver a legítima defesa coletiva, sim, desde que houvesse
um título jurídico prévio, que pode ser um acordo. O Brasil e a África do Sul, por exemplo, fazem um acordo de amizade em que eles definem, estabelecem previamente, que um vai defender os interesses do outro caso haja um ataque. Então, o Brasil é atacado, a África do Sul tem a obrigação de atuar em legítima defesa da nação brasileira. Por que que isso pode? Porque existe, ou existia, o acordo prévio entre a nossa nação e a nação sul-africana. A segunda hipótese é a do pedido de socorro, do pedido de ajuda. Então, não existe o acordo prévio, mas eu digo assim, olha, eu fui agredido e eu não consigo me autodefender, eu não consigo exercer a legítima defesa. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da Primeira Guerra do Golfo, quando o Iraque invade o território do Kuwait, o Kuwait diz, eu não consigo, eu não tenho acesso às minhas tropas, eu não tenho acesso aos meus equipamentos militares, está tudo sob domínio dos iraquianos. Perdi. E aí, então, as nações aliadas ao Kuwait, capitaneadas pelos Estados Unidos, pedem autorização ao Conselho de Segurança para exercer a legítima defesa em nome do Kuwait. E isso é autorizado, os Estados Unidos, a Inglaterra, enfim, várias outras nações, fixam bases militares na Jordânia, sobretudo, e de lá começa um ataque que cessa, e nesse ponto o George Bush, pai, estava correto, ele teve que parar a atuação assim que o Iraque recuou, saiu do território do Kuwait, acabou a agressão, não havia mais por que continuar com a guerra. Né? Quando houve os ataques do 11 de setembro, o Bush filho, né, já presidente dos Estados Unidos, pleiteou do Conselho de Segurança autorização para a legítima defesa. Essa autorização foi negada, porque de fato você não tinha um ataque armado atribuível a uma outra entidade de direito internacional. O que foi utilizado? Aviões. Tá bom, mas foram dominados com armas, né? Os pilotos, os copilotos, etc., foram mortos e tal. Você podia até aceitar esse ponto. Mas a questão é que não foi praticado por um outro Estado, foi praticado por uma organização terrorista. E aí os Estados Unidos tentaram argumentar que o Afeganistão era responsável porque as lideranças da Al-Qaeda, quando a Al-Qaeda assume a responsabilidade pelos atentados, estava em território afegão. E o Afeganistão estava sob regime talibã. Entretanto, não houve autorização do Conselho de Segurança, sobretudo a China e a Rússia se opuseram, e os Estados Unidos, então, ressuscitaram a OTAN, que estava praticamente, não estava morta, mas estava, assim, próxima a um estado de senilidade, porque um estado de senilidade, porque o que acontece? A OTAN foi criada para defender a Europa Ocidental e os Estados Unidos de um ataque comunista, né? Estados Unidos, Canadá, etc. E do lado comunista você tinha o Pacto de Varsóvia. Com a queda do Muro de Berlim e o fim das circunstâncias todas ali vigentes, nós assistimos a uma diminuição da importância dessas organizações que tinham cunho militar também, assim como, em certa medida, a ONU tem, né, quando determina as forças de paz. E os Estados Unidos levaram a questão para a Organização para o Tratado do Atlântico Norte. E conseguiram, porque ali nem a China nem a Rússia faziam parte, conseguiram aprovar a intervenção militar no Afeganistão. Derrubaram o regime talibã, puseram na presidência o Hamid Karzai, e ele, então, assume essas atribuições como presidente.
e, de fato, foi uma intervenção muito pouco efetiva, tanto que só no governo Barack Obama é que vão descobrir onde é que efetivamente estava o Saddam Hussein, ó, o, o Osama Bin Laden, e ele é fuzilado naquela operação, né? E o corpo dele, até numa prática pouco usual, o corpo dele não é sepultado, mas o corpo é jogado com pedras em alto mar, sob a justificativa de que, se ele fosse sepultado em algum local, esse local poderia virar uma área de peregrinação de radicais, né, em algum momento, e por isso a opção por descartar o corpo no alto mar. Mas o que é importante a gente perceber, para além de todo esse desenvolvimento que vai regulamentando o uso da força no direito internacional público, é de que hoje o direito internacional não tolera a guerra como meio de solução de controvérsias, e o uso da força só é autorizado em duas situações excepcionais, uma como contra-ataque a uma agressão indevida praticada por um outro Estado, nos limites da legítima defesa e de forma muito bem regrada, muito bem regulamentada, e a outra é o uso da força pelas Nações Unidas, por meio de estabelecimento de forças de paz, de manutenção ou de restabelecimento da paz no ambiente conflagrado, tudo isso por decisões do Conselho de Segurança da ONU. E como a gente já viu também, as decisões do Conselho de Segurança são decisões que se opõem erga omnes contra todos os estados, quer gostem, quer não gostem. Eles têm que observar aquilo que foi determinado pelo Conselho de Segurança. Certo? Então, com relação ao uso da força, era isso que eu tinha para dizer. Na próxima semana, nós vamos começar a analisar os capítulos da chamada parte especial do direito internacional público.